pessoal, nós estamos aqui mais um pouquinho para refletir sobre a nossa fé. O que nós fazemos para celebrar a nossa fé? Muitas vezes as pessoas falam que o carnaval é a festa do demônio e a quaresma é a festa de Deus. Não é muito esquisito as duas serem emendadas, só ser separada por uma quarta-feira de cinzas? É preciso de compreender melhor o início da igreja cristã. A igreja começou numa época completamente pagã. O Império Romano e tudo que acontecia era voltado aos deuses deles lá, os deuses pagãos, que não tinha nada a ver com esse Deus nosso, que é o Deus legítimo, o Deus verdadeiro. Então existia uma festa que era de muita alegria. Era a festa do deus Baco. Era o deus do vinho, o deus da bebedeira. A igreja via que muitos dos seus fiéis também participavam, porque a turma saía toda pelas ruas, dançando, cantando e festejando o deus Baco. Então eles pensaram, era preciso cristianizar essa festa. Então eles lembraram, foi bom, já que nós temos um período de reflexão para a Páscoa, nós podemos determinar esses 3 dias de festa para que o povo festeje o suficiente para passar um período de penitência, de conversão, de jejum, de sacrifício. Então, foi determinado 3 dias de festa. Ela foi chamada carnaval porque era a festa da carne e não dessa carne, da carne que a gente come, porque ia passar os 40 dias sem comer carne. Então, foi chamada de carnaval, ou seja, o festival da carne. Então, nesses 3 dias, as pessoas podiam dançar, brincar, comer à vontade, tudo. E depois dos 3 dias, ter uma quarta-feira. Os 3 dias terminariam na terça, na quarta-feira, chamada quarta-feira de cinzas, porque a cinza era o símbolo da penitência no Antigo Testamento. Quando a gente lê nos profetas tudo que um rei ou uma pessoa queria fazer uma penitência para Deus, ele se cobria de cinzas. Ele vestia um trapo qualquer chamado de saco, se sentava em cima de cinzas, para demonstrar, eu não sou nada, eu sou pó e ao pó eu vou voltar. Então, esse dia chamado quarta-feira de cinzas, era onde a gente reconhecia o nosso nada. Diante de Deus, nós pecamos e nos tornamos pó, porque o próprio Deus disse, tu és pó e ao pó voltarás depois do pecado, para mostrar que a gente morria. Então, na quarta-feira de cinzas, a gente celebra o nosso nada diante de Deus, para a gente poder entrar num período de conversão chamada quaresma. O que quer dizer quaresma? Quaresma são 40 dias de reflexão sobre uma missão. Ele foi introduzido na igreja baseado nos 40 dias que Jesus passou no deserto, em jejum e penitência, antes dele começar sua vida pública, antes dele começar sua verdadeira missão, que era implantar o reino de Deus na terra. E durante esses 40 dias que ele passou em jejum e oração, uma penitência, ele foi tentado, e muito tentado. E quantas vezes nós não somos tentados durante a nossa vida? Então a igreja determinou, para nos fortalecer durante esses 40 dias, para a reflexão da nossa pequenez, dos nossos pecados, para refletir o que é que nós estamos vivendo e que precisa ser mudado, para agradar a Deus. Então, eles determinaram o jejum
jejum penitente, a oração e a esmola. Por que esses três? O jejum penitente quer dizer, você reconhece que você tem necessidade de se alimentar. E não é só você, os seus irmãos também. Aí entra a esmola. A gente pensa que esmola é daqueles trocadinhos na bandejinha que os caras ficam lá balançando na rua. Esmola é muito mais do que isso. Esmola é partilhar um pouco do que eu tenho com o outro. E caridade é muito acima de esmola. Quando eu falo em caridade, é saída do meu coração para a necessidade do outro. Então, quando eu faço uma caridade, eu tiro do que eu tenho, e não do resto que está no guarda-roupa ou no resto que sobrou da despensa de um mês para o outro. Não é isso? Eu quero tirar daquilo que eu economizei durante os 40 dias, fazendo a minha penitência. E qual que é o meu jejum penitente? Eu posso deixar um cigarro, que eu estou acostumada a fumar, e aquele dinheirinho que eu gastaria com cigarro, fica para me dar de caridade. Eu posso, por exemplo, tem gente que não fica nem um minuto, nem um dia, aliás, sem tomar um refrigerante, sem tomar um sorvete, sem comer um doce. Tudo isso é penitência. Tudo isso é jejum penitência. Eu recuso aquele alimento, mas faço uma penitência junto. Minha recusa do alimento tem um objetivo concreto: ajudar um irmão que não tem. E a oração. Quantas vezes nós precisamos muito de oração para ter força, para a gente resistir às tentações, para a gente conseguir alguma coisa, uma cura, ou mesmo deixar de algum vício. Se a gente for anotar os vícios que o ser humano tem, é difícil, sabe? É difícil. Porque hoje em dia entra pornografia, dinheiro, bebida, droga, tudo isso. Tudo isso. E às vezes também uma coisa bem simplesinha. As mulheres gostam de ficar no portão falando mal da vida dos outros. É uma grande penitência. Entra pra dentro, mulherada, e para de falar da vida do outro. Entende? Então, a penitência tem que sair de dentro do nosso coração. É um jejum penitente, ou seja, eu recuso alguma coisa que me satisfaz como penitência para Deus. A quaresma é um período de transformação de vida, por isso é o período da conversão, da mudança de vida. Eu analiso a minha vida, sei do que está errado, do que é que Deus não se agrada muito em mim, e eu faço um propósito com Deus. Me dê força, começo a fazer oração, penitência, jejum, tudo, para que Deus me ajude a me livrar desse mal que me acompanha. Tem gente que tem preguiça de ir na igreja, vocês acreditam nisso? E já tem outros que vão por vício. Eles vão na igreja depressinha, chega lá, o padre começa a falar demais, começa a olhar no relógio, não vai acabar nunca, não vai acabar nunca, entende? E quando acaba, corre para casa. Para quê? Para fazer alguma coisa que não deve. Ou falar mal dos outros, ou brigar com o marido, ou brigar com o filho. Então tudo isso é errado, minha gente. Quando eu vou para a igreja, eu vou me encontrar com os meus irmãos na casa do meu pai. E é assim que eu tenho que ter o comportamento de alegria, de união, de unidade e de louvor a esse Pai tão amoroso. A Bíblia cansa de ensinar como é o amor de Deus. Aí, para falar para o povo que Deus ama demais, que Deus é o amor máximo que existe, eles não tinham explicação. Aí começaram a chamar Deus de Pai. Deus é nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Pai querido. Mas a gente percebeu que nem todos os pais são amorosos. Tem muitos pais que faz o filho e some. E a mãe é que se dane e que arque com as consequências. Aí a Bíblia mostra que Deus mostra o coração feminino dele. Porque o amor dele é comparado ao amor de mãe, que não tem outro igual. E hoje em dia a gente sabe muito bem que tem muitas mães aí que não tem amor de mãe. Elas ficam grávidas, abortam, outra hora abandona, outra hora
espanca o filho por causa do amante. Tem tantas notícias ruins. Então vem outro exemplo dentro da Bíblia para mostrar o amor de Deus. Uma galinha com seus filhotinhos. Deus acolhe todos nós embaixo das asas dele, assim como a galinha. A galinha, quando ela tem os filhotinhos, ela abre as penas, a asa e acolhe todos. E aí de quem tenta pegar um. É assim o amor de Deus. É assim o amor de Deus. Ele nos acolhe e aí daquele que toque um dedo no filho dele. Não que ele castiga. Eu tive refletindo sobre castigo. Porque até eu mesmo pensei que eu estava ficando cega porque eu estava me castigando por alguma coisa que eu fiz e eu não sei. Aí eu lembrei, falei, Deus não castiga. Quem ama, não castiga. Quem ama de verdade não castiga ninguém. Quem ama de verdade corrige. E a correção de Deus é com amor. Ele espera a gente mudar e nos cumula de muita graça. Então, eu falo assim, se a quaresma é um período de transformação da minha vida, louvado seja Deus. Eu hei de viver com intensidade esse período. Hei de refletir todos os dias o que eu estou fazendo de errado. E hei de pedir constantemente a graça de Deus, o auxílio do Espírito Santo e os conselhos de Jesus para que eu mude. Para que eu mude de vida, que eu me transforme numa filha amável e acolhida por Deus. Eu gostaria que essas nossas reflexões não ficassem vazias só para escutar a dona Dilce, uma catequista fajutinha, né? Que eu não sou nenhuma teóloga, não sou nada de importante não. Sou só filha de Deus. Amo Deus e quero que todos amem igual eu amo. Então, eu gostaria que esse período de quaresma, esse pequeno momento de reflexão que a gente fizesse, transformasse a vida de cada um. Olhe para o que está acontecendo no mundo. Olhe para o coração da humanidade. Como estamos amando a Deus. Como estamos servindo a Deus. Todo mundo tem Deus na boca, mas não tem Deus no coração. Então nós precisamos, a gente viu na campanha da fraternidade, que ela é instituída pelo CNBB, durante a quaresma. E ela pede para que a gente tenha fraternidade social. E o que é isso? Aceitar todos como nossos irmãos. Somos todos filhos de Deus. Não importa a nossa religião, não importa a nossa cor, não importa o nosso comportamento social, espiritual e nem tampouco sexual. Não importa. Não importa. São todos filhos de Deus e amados. Então fica esse exemplo para cada um de nós. E que a quaresma seja para vocês um período de reflexão. E vamos comemorar a nossa Páscoa. Eu tenho um recadinho muito chato para dar para vocês. Prestem atenção, que essa pode ser a última quaresma para vocês viverem a sua Páscoa junto de Deus no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que todos tenham o coração e a mente aberta para fazer uma análise de si mesmo e não dos outros, mas de si mesmo. Sejam felizes e tenham uma boa Páscoa. Tchau.